A psicanálise, ela nasce antes da psicologia, por Sigmund Freud, que era médico, que fazia residência, salpetriere, com Jean-Martin Charcot, que é o pai da neurologia moderna. E o Freud fazia residência em neurologia e, por meio da hipnose, ele descobriu os aparelhos psíquicos, consciente, subconsciente, inconsciente, id, ego e superego. E, por meio da hipnose, então, ele construiu a teoria da psicanálise, que vem agora uma outra questão boba que se falam sobre a psicanálise e sobre a hipnose. Dizem, Freud abandonou a hipnose, então a hipnose não presta. Deixa eu perguntar para você. Se eu estiver aprendendo a tocar piano e, de repente, eu desisti do piano porque quero tocar violão, é porque o piano não presta? É porque o piano não funciona? É porque o piano não serve? É porque o piano não toca? É porque não é possível aprender a tocar piano ou porque o piano não solta música e som? É por isso? Por mais gênio que eu possa ser na área musical, se eu desistir de aprender piano, é por isso? E quiser tocar violão? Pois é, foi esse o caso do Freud. Número 1. Freud não era proeficiente em hipnose. Ele diz em seu livro Obras Completas de Freud, que ao tentar hipnotizar um punhado de pacientes, cerca de aproximadamente 100, ele conseguiu hipnotizar mais ou menos 20 pacientes. Ou seja, ele não tinha proeficiência em hipnose. A proeficiência dele circulava em torno de 20%. Enquanto, por exemplo, diz a literatura médica e a literatura científica que apenas 1% das pessoas não seriam hipnotizáveis por questões de problemas neurológicos graves. E 1% a gente não saberia dizer por que elas não conseguiriam entrar em transe. Eu estou procurando esses 2% até hoje e nunca encontrei. Todo mundo que me procurou fazer hipnose foi hipnotizado. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual Freud largou a hipnose. O segundo motivo é que ele queria criar a técnica dele, a psicanálise. O terceiro motivo é que ele achava que por meio da hipnose, você só indo lá hipnotizar, você descobriria a causa e pronto, estava resolvido o problema. E a pessoa, então, lembrando da causa, ele ficaria livre do problema. E essa é uma crença que ainda tem até hoje. Por isso que tem muita gente que faz hipnose com um hipnotista, uma pessoa que fez um curso de hipnose de um fim de semana e que depois disso não se atualizou, não fez novas formações mais extensas, mais longas, mais profundas. E essa pessoa vai ali, hipnotiza, descobre a causa de um problema e a pessoa acha que ficou livre do problema. E aí vem um grande mito, que é a ideia de que você resolve as questões em uma única sessão. Nem sempre. Mesmo casos muito possíveis de você aferir imediatamente, como é o caso da gagueira, que você geralmente trata casos desses, e isso não é uma promessa de venda, é só uma estatística. Entre 1, 2, 3 ou até 4, alguns casos mais refratários, 8, 12 sessões, você hipnotiza a pessoa e você trata a causa da gagueira, e imediatamente quando ela abre os olhos ou indo para casa, ela volta a falar sem nenhuma gagueira, não é assim em uma sessão. Porque, vamos lá, vamos supor que você hipnotizou um gago, ele descobriu a causa do problema da gagueira, e ele tratou essa causa e ficou bem. E ele abre os olhos e já não gagueja mais. Foi uma sessão, ok. Mas uma depressão, uma ansiedade, um pânico, entendeu? Já não é assim. Você vai ter que fazer uma sessão de hipnose, descobrir a causa do problema e não só a causa. Porque fazer a hipnose, descobrir a causa do problema é hipnose. Você precisa de uma ação terapêutica na mesma hora, durante a hipnose, durante a sessão de hipnose, para tornar essa hipnose em hipnoterapia. E assim você conseguir fazer uma ação terapêutica que resolva a causa do problema, gerando solução. E no caso de depressão, ansiedade e pânico, você vai precisar de um prazo, de uma semana, entendeu? Entre uma sessão e outra, você ir acompanhando o paciente, ou o consulente, ou o cliente, descobrir se a causa do problema foi resolvida na gênese, na origem, na raiz do problema, se a pessoa está de fato livre do problema, ou se ela voltou a ter aí alguns sintomas ainda, porque tratou-se o problema não na origem, na gênese, na causa, na raiz, mas sim uma projeção ou reforços de outros momentos do problema. E aí, portanto, você teria que calibrar a técnica da hipnose, ir mais profundo na causa, encontrar a causa gênesis, origem, entendeu? E então entrar com uma ação terapêutica e resolver o problema. Se você encontrou uma projeção da causa, a pessoa, você vai fazer uma ação terapêutica, ela vai ter uma melhora, mas ela não vai resolver o problema definitivamente no sentido de sustentabilidade da promoção da saúde e da autocura. Se você resolver uma outra projeção, uma outra projeção, uma outra projeção, ela vai cada vez mais melhorando, até que ela encontre a causa, a gênese, a origem do problema e ela fique completamente livre. Então, nem sempre você vai conseguir resolver, e na maioria das vezes, eu te garanto, você não vai conseguir resolver, mesmo com uma técnica poderosa como a hipnose, numa única sessão e apenas descobrir a causa. Você precisa, além de descobrir a causa,
fazer uma ação terapêutica, a diferença entre o hipnólogo, que é alguém que estuda hipnose, e o hipnotista, que é alguém que tem proeficiência em hipnose para poder colocar a pessoa em transe, e o hipnoterapeuta, é que o hipnólogo, ele estuda a hipnose, não necessariamente ele sabe ou tem proeficiência em hipnotizar. Ele pode até ter essa proeficiência e, portanto, ser um hipnotista. O hipnotista é a pessoa que, tendo ou não estudado os pressupostos e as bases científicas da hipnose com profundidade, ele tem a proeficiência de hipnotizar e não necessariamente ele é um hipnoterapeuta. O hipnoterapeuta é a pessoa que estudou a hipnose em suas bases científicas e que desenvolveu a proeficiência de hipnotizar e muito mais que isso, encontrar a causa do problema e muito mais que isso, fazer as ações terapêuticas para tornar essa hipnose em hipnoterapia e então resolver a causa do problema com essa forte e poderosa técnica que é a hipnose no contexto de hipnoterapia e outro contexto que é a hipnoanálise. Bom, no final da vida, o Freud acaba voltando com uma série de neuroses que ele tem e que ele começa a perceber que ele está convalescido e mentalmente doente. E então ele procura, isso você vai ver no documentário Freud, o Gênio, um médico amigo dele para fazer o que seria hoje uma eutanásia. E o médico, obviamente, não aceita, e então ele descobre que um parente dele está praticando a hipnose no contexto de entretenimento, no sentido de mostrar o poder da mente, e que esses entretenimentos estão gerando ações terapêuticas em consultórios e clínicas, com profissionais da área da saúde mental e médicos, inclusive, da área, enfermeiros, odontologistas. Uma obra gigante, inclusive, foi feita na década de 70 e 80 pelo o Dave Elman e pelo Milton Erickson. Dave Elman deixou um legado de um livro com um título único que chama Hypnotherapy, que é um livro de hipnoterapia não traduzido ainda para a língua portuguesa, em que ele, mesmo sendo um homem de segundo grau completo apenas, ele desenvolveu técnicas fantásticas de hipnose, com hipnose tão profunda a ponto de ele gerar transes extremamente profundos e terapêuticos para servir às necessidades da medicina, odontologia, enfermagem, etc. O livro dele é fantástico. E em língua inglesa. Você pode conseguir algumas traduções na internet, traduções feitas pelo Google Tradutor, por exemplo. Então, o Freud ele recorre à hipnose no final da vida dele, para tentar resolver alguns problemas que ele tinha. E ele então conclui a seguinte frase, que se ele diz, se eu conhecesse a hipnose como ela é nos dias atuais, eu não teria criado a psicanálise. Isso então invalida a psicanálise? Claro que não. A psicanálise vem cada dia mais sendo confirmada, atualizada e nunca refutada em seus pressupostos científicos. E que cada dia mais a neurologia, a neurociência, a neurolinguagem confirmam os pressupostos da psicanálise com experimentos científicos e laboratoriais, como o PET-scan, por exemplo, e a presença desse consciente, subconsciente, inconsciente no cérebro trino. Cérebro neocórtex, que é onde fica a consciência, córtex, que é onde fica o repositório de informações do subconsciente, e o cérebro límbico, que seria o cérebro reptiliano, que vem com o tronco encefálico, etc, tudo mais, que é onde está o inconsciente, que coordena todos os processos inconscientes do nosso corpo, da nossa mente. Então, a questão é, Freud abandonou a hipnose porque ela não se prestava? Não, de maneira nenhuma. Entendeu? Muito pelo contrário. O mestre dele e professor dele, Jean-Martin Charcot, que é pai da neurologia moderna, continuou praticando a hipnose pela vida inteira, bem como os grandes que eu citei, Dave Elman, né, um homem de segundo grau completo, praticou a hipnose, ensinou médicos, enfermeiros, odontologistas a hipnose com fins terapêuticos fantásticos e deixou um legado. Milton Erickson, mago da hipnose, entendeu? Fez um trabalho fantástico e morreu em 1980, dia 6/6 de 1980 ele falece, e deixou um trabalho incrível na área de hipnose. Já Milton Erickson não. Ele era médico, doutor, né, na área de medicina e mestrado em psicologia e atuou em psiquiatria apenas com a hipnose. Isso também invalida a psicanálise? De jeito nenhum, entendeu? Uma ciência muito profunda ou um estudo científico-filosófico extremamente profundo, eu poderia dizer assim de maneira mais precisa.